neoclássica surge no contexto do fim do século XVIII, com a incidente Revolução Francesa. Este período tumultuado, que corresponde a uma influência de resposta às transformações sociais, políticas e filosóficas, representa um movimento artístico e arquitetônico que busca inspiração nas formas e princípios estéticos da Antiguidade Clássica, especialmente inspirado nas manifestações arquitetônicas da Grécia e Roma. Neste período, sucessor do Rococó e Barroco, o neoclassicismo representa uma ruptura significativa com as extravagâncias ornamentais desses estilos. Enquanto o Barroco e o Rococó são estilos opulentos que valorizam a teatralidade e a emotividade, o estilo neoclássico propôs uma abordagem mais racional, buscando retomar as formas e princípios estéticos da Antiguidade Clássica. O neoclassicismo deriva do Iluminismo, movimento intelectual que promovia a razão, a ciência e a busca pelo conhecimento. Nesse contexto, a arquitetura neoclássica visava não apenas imitar, mas idealizar e aprimorar os elementos clássicos, incorporando a mesma disciplina estética e rigor presentes nas ordens arquitetônicas gregas e romanas, como colunas, frontões e proporções harmônicas. O neoclassicismo refletia os valores de ordem, moderação e equilíbrio associados à antiguidade clássica. Em 1804, Napoleão autoproclamou-se imperador da França e 2 anos depois instituiu o bloqueio continental, uma medida que visava isolar a Inglaterra e criar dificuldades econômicas a fim de desorganizar sua economia. A economia portuguesa há muito tempo era subordinada à inglesa. Portugal hesitou em aderir integralmente à medida, o que levou Napoleão a resolver o impasse ordenando a invasão do pequeno reino ibérico. Sem chances de resistir ao ataque, a família real portuguesa transferiu-se para o Brasil em 1808, buscando refúgio sob a proteção inglesa. No Brasil, o neoclassicismo teve seu início em 1816, patrocinado por Dom Pedro II, trazendo para o Brasil a missão francesa, contratada para fundar e dirigir a criação de uma escola de artes e ofícios no país, localizada no Rio de Janeiro. 10 anos depois, em 1826, foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes, atraindo diversos pintores estrangeiros para o Brasil, e com a função de formar pintores e arquitetos brasileiros. Além das representações artísticas, o movimento neoclássico também assumiu conotações políticas, uma vez que o estilo foi adotado pelo governo revolucionário francês, recebendo as denominações de estilo diretório, estilo convenção e, posteriormente, durante o período de Napoleão, o estilo império. A arquitetura desse período apresentou-se em 2 versões, o neoclássico oficial, vinculado à corte, predominantemente composto por importações, e a versão provinciana, uma abordagem simplificada feita por escravos. Esta última expressava nos detalhes as conexões dos proprietários com o poder central. O neoclássico oficial floresceu nos centros urbanos litorâneos, como Rio de Janeiro, Belém e Recife, que tinham contato direto com a Europa e usavam padrões internacionais na arte e na arquitetura. Na arquitetura urbana, predominava uma clareza construtiva, utilizando corniches e platibandas como recursos estilísticos. As paredes de pedra ou tijolo eram revestidas e pintadas em tonalidades suaves. Os edifícios exibiam corpos de entradas salientes, complementados por escadarias, colunatas e frontões, e os interiores eram enriquecidos com revestimentos e pinturas. As casas rurais adotavam padrões mais simples da arquitetura residencial urbana, mas nos interiores que se refletiam os padrões da corte, influenciados pela cultura do café que fomentava uma intensa vida social. As alterações arquitetônicas concentravam-se nas superfícies, com papéis decorativos ou pinturas nas paredes de terra para criar a ilusão de um ambiente renovado. Na história cultural do estado de São Paulo, a Pinacoteca se ergue como uma figura imponente, não só pela riqueza de seu acervo, mas também pela marcante obra arquitetônica concebida pelo talentoso Francisco de Paula Ramos e Azevedo. Num período em que o neoclassicismo exercia sua influência sobre a arquitetura brasileira, a Pinacoteca emergiu como um exemplar significativo desse movimento. A construção, caracterizada por sua simplicidade e clareza estilística, reflete as bases do neoclassicismo, buscando ordenação e racionalidade. O arquiteto também incorporou elementos da tradição arquitetônica da Beaux-Arts parisiense, conferindo à Pinacoteca uma aura única. Essa abordagem arquitetônica, enraizada no neoclassicismo, visava harmonizar a estética clássica com a funcionalidade moderna, uma abordagem que se materializa de maneira perceptível na Pinacoteca como uma instituição cultural.
No contexto final do século XIX e início do século XX, o neoclassicismo era considerado uma expressão de nobreza, elegância e ordem. Associar a Pinacoteca a essa estética não apenas adotou de uma presença imponente, mas também a conectou à tradição arquitetônica das instituições governamentais da época. Em suma, a Pinacoteca, como um ícone da arquitetura neoclássica brasileira, testemunha a duradoura influência desse movimento no cenário arquitetônico do país. Sua presença monumental, combinada à simplicidade estilística e à integração de elementos clássicos, representa um testemunho tangível da transcrição estética que ocorreu no Brasil. Ao abraçar o neoclassicismo como meio de expressão arquitetônica, a Pinacoteca transcende sua época, mantendo-se relevante ao longo dos anos.